Olá para todos, olá para todas. Aqui é a professora Maria Clara do projeto Dupla Ligação e hoje a gente vai iniciar a aula 2 do tema Soluções. A gente já trabalhou esse tema, na primeira aula, Soluções 1, que está aqui no canal, então se você ainda não viu, dá uma procuradinha. E hoje a gente vai ver concentrações das soluções propriamente ditas, a parte dos cálculos, diluição de soluções, mistura de soluções, mas fica tranquilo, tá? Porque tá bem tranquilo de entender, a gente tem realmente uma carguinha matemática nessas aulas, então pega seu lápis, pega papel, para você acompanhar bem direitinho. Se você não segue a gente ainda no Instagram, dá uma olhada lá, @dupla_ligação, vale muito a pena, a gente posta dica, interage bastante com vocês lá pelos histories, e é isso, então dá uma olhada lá, pega aí suas coisinhas pra gente começar a nossa aula. Vem comigo! De início, eu quero trabalhar com vocês o conceito de concentração das soluções. Eu não sei se Raíssa já trouxe para vocês, mas se já, fica aqui uma revisão e caso não, prestem bastante atenção, porque isso aqui vai definir se vocês vão se dar bem no assunto ou não. E eu espero que vocês compreendam. Então, a concentração das soluções tem por conceito ser a medida proporcional à quantidade de soluto presente na solução. Então, aqui na imagem a gente tem um soluto, um solvente, onde esse soluto vai ser dissolvido, e misturando os dois eu tenho a minha solução. Então, o que acontece? Tendo essa solução, eu vou quantificar nela o meu soluto, e essa quantificação eu chamo de concentração da solução. Queria também deixar aqui só uma nota, um adendo, que nem sempre o soluto ele vai ser sólido, ele pode ser líquido. Então não se apeguem tanto a esse exemplo, porque às vezes você pode trabalhar com um soluto líquido, tá? Vamos à frente. A gente vai estar trabalhando com quatro concentrações diferentes. A primeira é concentração em gramas por litro, concentração comum. Eu acredito que vocês viram no ensino médio de vocês essa concentração com essa nomenclatura. Depois vamos estar trabalhando concentração em título ou em porcentagem. Em sequência, concentração em mol por litro e, por fim, concentração em partes por milhão, que é o famoso ppm. Então, aqui a gente tem uma figura, que a gente está adicionando um soluto a um solvente e isso está nos gerando a nossa solução. Como dito, a primeira unidade de concentração a ser trabalhada é a concentração em massa-volume ou concentração comum, como prefiram chamar. E essa concentração é a relação entre a massa de soluto em gramas, M1, e o volume da solução em litros, representada por V. Trazendo aqui para a expressão matemática, fica mais fácil da gente visualizar. E aí, concentração comum vai ser igual a massa do soluto em gramas, dividido pelo volume da solução em litro. C vai ser igual a M1 sobre V. Lembrando que esse V, gente, amarra bem aí, tá? É o volume da solução e não o volume do solvente, que são coisas diferentes. Então, esse V maiúsculo aí é o volume da solução, tá bem? Sempre em litros quando a gente for empregar na fórmula. Um exemplo para a gente amarrar bem também esse conceito de pura aplicação de fórmula. Calcule a concentração de 1,6 litros de solução que foi preparada a partir de 5 gramas de sulfato de cobre. Então, de primeiro, o que a gente tem aqui? O nosso soluto é o sulfato de cobre. A massa dele já foi dada pra gente, 5 gramas. Em seguida, a gente tem outra informação que o enunciado nos fornece, que é o volume de solução, que é 1,6 litros. Então, eu tenho basicamente tudo que eu preciso. Eu tenho a massa do soluto e tenho o volume da solução. E se eu falei solvente de início, eu não sei, agora eu fiquei pensando. Eu quis dizer volume da solução, tá, gente? A gente tem o volume da solução. Então, a gente tem a massa do soluto e o volume da solução. A gente pode empregar a fórmula de forma direta. A concentração comum vai ser igual a 5 gramas do soluto dividido por 1,6 litros de solução, que vai nos dar um resultado de 3,2 gramas por litro de sulfato de cobre. Tá ok?
3,2 gramas por litro de sulfato de cobre na solução, tá? Por litro de solução. Outro exemplo que a gente pode trabalhar bastante bem são os exemplos do dia a dia. Eu trouxe pra gente aqui o exemplo do Guaraná Antártica. A concentração comum ela é muito fácil da gente observar nos produtos, nos rótulos dos produtos, tanto os alimentos quanto produtos de limpeza. E aqui o do Guaraná Antártica é bem interessante. O rótulo do frasco de Guaraná Antártica Diet possui 0,358 gramas por litro do edulcorante artificial sacarina sódica. Então ele diz pra gente o quê? Que no Guaraná Antártica, que é a nossa solução, existe 0,358 gramas por litro de sacarina sódica, que é o nosso soluto. Então, transcrevendo para a linguagem química, a gente consegue colocar dessa forma aqui, ó, que a concentração comum vai ser igual a 0,358 gramas por litro. E é basicamente o que o significado físico está traduzindo aqui para a gente. Em cada 1 litro do refrigerante, a massa de sacarina sódica é de 0,358 gramas. Agora a gente vai trabalhar o conceito, né, da concentração em título. Tem 3 informações iniciais que eu sempre gosto de trabalhar quando eu vou ensinar essa concentração, que essa unidade de concentração é adimensional. Então a gente não vai ter ali litro, grama, mol, enfim, ela vai ser só um número, tá? Em química, quando a gente tem esse tipo de grandeza, a gente expressa essa grandeza por uma porcentagem, através de uma porcentagem. Então, do lado do número, vai ter lá 1%, o símbolo da porcentagem. E essa porcentagem vai indicar o que pra gente? Ela vai indicar a quantidade do soluto na solução. Por conceito, a gente pode descrever a concentração em título sendo a relação entre soluto e solução esse dia aqui não existe, tá, gente? Dada em percentual. Apaga isso aqui. Continuando. É a relação entre soluto e solução dada em percentual. E os percentuais, eles podem ser, tá? Vamos prestar atenção agora, porque é bastante importante isso aqui. Podem ser dados por massa a massa, que significa o quê? Massa do soluto por massa da solução, ou por volume-volume, que seria o volume do soluto por volume de solução, ou massa-volume, que seria massa do soluto por volume de solução. Atenção a esse último tópico aqui, porque vocês podem confundir com concentração comum e um é diferente do outro, ok? Na concentração comum a gente trabalha com unidades, é grama por litro. Aqui a gente vai estar trabalhando sem unidades, é adimensional. Aqui a gente vai trabalhar através de uma porcentagem. Então, as duas coisas são diferentes. Aqui é onde a gente vai trabalhar bastante esse conceito e depois a gente vai aplicar nos outros tipos de concentração em título, tá? Então, a primeira que a gente vai trabalhar é a massa-massa, que pode ser chamada de concentração em título em massa. E essa concentração ela vai ser dada pela relação entre a massa do soluto, ó, M1, e a massa da solução, M, em gramas. Então, ó, se a gente transcrever para a linguagem matemática, a gente tem que a concentração massa-massa vai ser igual a massa do soluto sobre massa da solução. Se a gente quiser transformar para a porcentagem, para dar a empregabilidade química da coisa, né? Porque em química a gente gosta de trabalhar com a porcentagem, a gente vem para essa segunda fórmula aqui, ó, que a gente vai multiplicar a nossa concentração por 100. E aí a gente transforma o nosso número em uma porcentagem. Ó, trazendo aqui para o lado, a gente fica com a fórmula final, que seria a junção dessas duas aqui, como concentração massa-massa em porcentagem é igual a M1, que é a massa do soluto, dividido por M, que é a massa da solução, vezes 100. Uma observação, mais uma vez eu vou puxar a atenção de vocês para cá, é que a massa da solução, ela é diferente da massa do solvente, tá, gente? A massa da solução ela vai ser a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Então, ela é a soma de M1 com M2. Ó, M é igual a M1 mais M2. Então, muito cuidado, porque tem enunciado que gosta de brincar com a gente, que vai te dar a massa do soluto e a massa do solvente, para tu ir lá que nem um bobo e utilizar aqui o M2 em vez do M.
Lembrem-se sempre de somar, tá bem? Ó, agora a gente vai trabalhar essa mesma concentração, só que agora no conceito volume-volume. Então, a gente vai trocar o nomezinho também e vamos chamar de concentração em título em volume, porque agora a gente mudou. Então, ó, trazendo a mesma conceituação para cá, a gente vai ter que é dada pela relação, essa concentração volume-volume, é dada pela relação entre volume do soluto e volume da solução. Então, agora, em vez de M1 e M, a gente vai ter V1 e V. Lembra que lá em concentração comum, a gente trabalha como sendo o volume da solução como V maiúsculo. Então, aqui a gente vai ter na fórmula o seguinte. Concentração volume em porcentagem vai ser igual ao V1, que é o volume do soluto, dividido por V, que é o volume da solução, vezes 100. Ou seja, eu já cheguei aqui com a porcentagem, tá bem? Para não ter que estar repetindo aquele processo inicial ali do outro slide. Então, no final, a gente tem também que ter claro aqui que o volume da solução é igual a V1 mais V2, onde esse V2 aqui é o volume do solvente. Por fim, a gente tem o terceiro conceito de concentração em título. Esse aqui é um pouco divergente, tem pessoas que consideram correto, tem pessoas que consideram incorreto, mas o fato é que ela é usada, então eu sou obrigada a trazer aqui para vocês, inclusive eu já vi em questões de vestibular, eu não achei no material que eu usei para dar aula para vocês, que foi o material do poliedro e do Bernoulli, mas eu tô trazendo porque eu já vi em questões e eu acho importante vocês fixarem bem isso aqui, tá? Então, a concentração em massa-volume, ela vai ser chamada simplesmente de concentração em título. Porque se for massa-massa, ela vai vir especificada aqui em massa, certo? Depois do nome título, ela vai vir aqui em massa. E se for volume-volume, ela vai vir aqui depois em volume, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, é como se esse aqui fosse o caso mais genérico desse tipo de concentração. E a gente traz como definição como sendo essa concentração a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. É como se eu tivesse misturado as outras duas definições dessa concentração, né? Então, ó, concentração massa-volume em porcentagem, cuidado, pelo amor de Deus, para não confundir com concentração comum, gente, tá? Para vocês não trocarem dois por meia dúzia. Então, ó, vamos lá. C, massa por volume em porcentagem. Então, se aparecer a porcentagem, você já vai matar ali que é concentração em título, tá? É igual a M1, que é a massa do soluto, dividido por V maiúsculo, que é o quê? O volume da solução vezes 100. Aí você vai dizer, mas se um vai estar em massa e o outro em volume, o que é que eu vou fazer? Você vai considerar como V maiúsculo o volume da solução, ou seja, é o volume total da solução que vai ser preparada. Se no enunciado ele disser que você quer preparar um volume de 2 litros de solução, então seu V vai ser 2 litros, tá ok? E se ele disser assim, eu quero preparar uma solução com concentração de título a 2%, sendo 2 litros de solução. Então a massa vai ser 2 litros, vai ser 2% de 2 litros, e o seu volume vai ser 2 litros. Atentando que nesse caso, tá? Para você tirar esses 2% desses 2 litros, não é 2% de 2, tá bom, gente? É 2% de 2.000. Porque você vai trabalhar com o volume em ml e não em litro nesse caso. A gente vai ter exemplos mais para frente, podem ficar tranquilos, tá? Caso vocês não tenham entendido. Ó, exemplo. Calcule a concentração massa-massa de uma solução preparada a partir de 10 gramas de NaCl e 900 gramas de água. Então, ó, aqui eu estou trabalhando com a concentração em título massa-massa, certo? Eu tenho o meu soluto em massa e tenho o meu solvente em massa. Ó, primeira informação que a gente deve coletar sempre. Soluto. Quem é o soluto? NaCl. Qual é a massa dele? 10 gramas. Vou trazer aqui para vocês uma dica que é a seguinte. Na maioria dos casos, esmagadora, o soluto sempre vai estar em menor quantidade. E o solvente sempre vai estar em maior quantidade. Existem exceções, mas são raríssimas e não acredito que vai entrar em nenhuma questão de vestibular. Mas guardem isso que
Soluto em menor quantidade, solvente em maior quantidade, tá ok? O solvente da gente é a água e tem uma massa de 900 gramas. Então, eu consigo calcular a massa da minha solução, que vai ser igual a M1 mais M2, ou seja, vai ser igual a 1000 gramas. Trazendo para a fórmula, eu vou ter o seguinte, a concentração em massa-massa vai ser igual a 10 gramas, ó, que é o meu M1, dividido por 1000 gramas, que é o meu M, que eu calculei aqui agorinha, vezes 100, para transformar isso aqui tudo em porcentagem. Então, minha concentração massa-massa em porcentagem vai ser igual a, essa divisão aqui vai dar igual a 0,1. Perdão, gente, vai dar igual a 0,01. Ossos do ofício, gente, vão relevando aí esses errinhos, tá? Acontece, infelizmente. É da vida. Vou até salvar aqui para não perder. Ó, então, recapitulando, o nosso resultado vai dar igual a 1%, tá? 10 dividido por 1000 é 0,01, vezes o 100 para transformar isso aqui em porcentagem, e eu vou ter o meu resultado igual a 1%. Ou seja, de 1000 gramas de solução, 1% vai ser equivalente ao meu soluto, ou seja, 10 gramas. Ó, concentração em massa-massa. Ficou repetido aqui, foi? Ficou. Ó, então agora a gente vem para a concentração. Então agora a gente vai trabalhar aqui um exemplo prático dessa concentração em título. Eu trouxe outro exemplo massa-massa para vocês, que diz o seguinte: a água do mar possui 3,5% de salinidade. Quando a gente fala de salinidade, salinidade quer dizer a quantidade de sal presente em uma determinada matriz. Pode ser a água do mar, pode ser a água da cajepa, pode ser a água de um poço, tá bom? Então, quando eu digo que 3,5% dessa água é composto de sal, e considerando que esse sal seja apenas o cloreto de sódio, eu quero dizer que a concentração em massa-massa por cento vai ser igual a 3,5%. Desculpa, em porcentagem vai ser igual a 3,5%. Que quer dizer que em uma amostra de 100 gramas dessa água aqui, da água do mar, 3,5 gramas vão ser de sal. Então, se eu coletar 100 gramas de água do mar, pode ter certeza que 3,5 gramas daqueles 100 ali vai ser só de sal, tá bem? Vamos continuar. Aqui a gente vai trabalhar a concentração em partes por milhão, ppm. Eu acho que é uma das mais intuitivas, porque o nome já diz tudo, né? Parte por milhão. A gente utiliza ela quando a gente vai fazer soluções extremamente diluídas. Ou seja, que a gente tem uma quantidade muito pequena de soluto para uma quantidade grande de solvente. E aí, a gente vai ter que, por definição, a concentração em ppm, ela vai exprimir que o soluto está igual a 1 parte para 1 milhão de partes de solução. Então, quer dizer que se eu pegar aquela minha solução e partir ela em 1 milhão de pedaços, apenas um pedaço desses 1 milhão de pedaços vai corresponder ao meu soluto. Compreenderam bem? É estranho, né, a gente pensar em partir uma solução, mas esse conceito ajuda a gente a absorver melhor. Então, a fórmula da concentração de ppm é igual a massa do soluto sobre a massa da solução. Se eu estou dizendo que uma parte de 1 milhão de partes vai ser correspondida ao meu soluto, então, se a gente traduzir isso para unidades físicas, isso quer dizer o quê? Que a massa do meu soluto vai estar em miligramas e a massa do meu soluto em quilogramas. Então, se eu digo assim, que a salinidade, por exemplo, da água do mar, ela corresponde a 1 ppm, num exemplo hipotético, o que é que eu estou querendo dizer? Que em 1 quilo de água do mar, apenas 1 miligrama vai ser de sal, ok? Então,
Essa concentração em ppm, ela também pode ser calculada usando dados relativos a volumes do soluto e da solução. Então, se por acaso eu tiver um soluto líquido e não sólido, eu posso trabalhar com base nos conceitos de massa, ou de volume, perdão. Diferentemente aqui que eu estou trabalhando com massa. Isso não vai alterar o sentido de forma nenhuma da concentração, tá? Então, ó, em vez de ser miligrama por quilograma, eu preservo o conceito de uma parte em 1 milhão de partes, uma parte de soluto para 1 milhão de partes da solução, e eu vou trabalhar aqui, ó, com centímetro cúbico por metro cúbico. Então, dando prosseguimento, a gente vem para o exemplo de fixação que diz o seguinte: um químico necessitava de uma solução a concentração muito baixa, a fim de utilizá-la para testar uma nova metodologia de determinação de cloretos. Por isso, preparou 2 litros de uma solução, contendo 4 ppm de NaCl, usando água como solvente. Quantos gramas de sal o químico utilizou? Então, gente, a gente tem todas as informações que precisa. A gente só precisa destrinchá-las para poder aplicar na fórmula. Inicialmente, a gente sabe que a concentração é de 4 ppm, porque ele dá essa informação aqui, no enunciado para a gente. Então, só faço transcrever. Ele me fala que o soluto, né, que a solução, ela é de cloreto de sódio. Então, o meu soluto é cloreto de sódio. A massa é o que eu quero descobrir. É exatamente o que a questão me pergunta. O solvente, ele fala para mim aqui que o solvente foi a água. E o volume da solução, ele diz aqui, ó, 2 litros. Por isso, preparou 2 litros de uma solução. Então, o meu volume de solução é igual a 2 litros. Para eu poder utilizar essas informações na fórmula, eu preciso da solução, eu preciso quantificar essa solução não em volume, mas em massa. Porque eu quero saber a quantidade em gramas do meu soluto. Então, para usar a fórmula de ppm, eu preciso trabalhar com os dois em forma de massa ou com os dois em forma de volume. Nesse caso aqui, a gente sabe que a densidade da água é igual a 1 kg por litro. Isso quer dizer o quê? Que 1 kg de água vai medir 1 litro. E 1 litro de água pesa 1 kg. Então, é muito fácil para mim transformar aqui esse volume para massa. Porque a densidade da água é 1. Então, isso quer dizer o quê? Que a solução vai ter uma massa igual a 2 kg. Só que, por que eu faço essa consideração? É importante a gente entender isso. O meu soluto, ele está em uma quantidade muito pequena na minha solução, 4 ppm. Então, quer dizer que a quantidade massiva, a quantidade maior, muito maior, vai ser de água. Por conta disso, por saber disso, eu considero a densidade da solução como sendo igual à densidade da água. Por isso, eu faço aqui essa transformação, essa analogia. Tá ok? Continuando, a gente vai empregar essa fórmula aqui, tá? Em que a gente correlaciona a massa do soluto com a massa da solução. Um vai estar em miligrama e o outro em quilograma. Então, ó, transcrevendo as informações para a fórmula, a concentração em ppm é igual a 4, M1 é o que eu quero descobrir, e a massa da solução é 2 kg. Continuando, eu vou ter que meu M1, isolando ele aqui, vai ser igual a 4 ppm dividido por 2 kg. Então, ó, isso vai me dar um resultado igual a 2 miligramas, que correspondem a 0,002 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de solução. A gente vai agora para um exemplo prático que diz o seguinte: a concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando e atualmente atinge recordes de 335 ppm. Isso traduzido para a linguagem química, a gente vai escrever dessa forma aqui, que a concentração é igual a 335 ppm de CO2 na atmosfera. O que é que isso quer dizer? Que a cada 1 milhão de partes da atmosfera, eu vou ter 335 partes de dióxido de carbono. Então, é exatamente isso que o significado físico traz aqui pra gente. Ele fala que em cada 1 metro cúbico de ar atmosférico filtrado, 335 ml são de gás carbônico. Ou seja, a cada 1 milhão de partes desse ar atmosférico, ou seja, 1 metro cúbico, 335 ml, 335 partes, são de gás carbônico. Agora, a gente vai trabalhar a concentração
em quantidade de matéria por volume, ou seja, concentração molar. A quantidade de matéria, quando a gente fala, a gente quer dizer número de mols, tá ok? Então, gravem aí essa informação. Essa concentração, ela é a relação entre a quantidade de matéria do soluto, ó, N1, ou seja, o número de mols do soluto, e o volume da solução, ó, visão maiúsculo aqui, em litros. Então, traduzindo, a gente vai ter, ó, concentração em mol por litro, sendo igual ao número de mols dividido pelo volume. Sendo que a gente pode simplificar, melhorar nossa vida ainda mais, fazendo assim, o seguinte destrinchamento. Pegando esse N1 aqui, esse número de mols, e deixando ele, digamos assim, em forma mais analítica. Então, tenho que o número de mols é igual à massa do soluto, em gramas, dividido pela massa molar do soluto, em grama por mol. Essa massa molar do soluto é aquela massa molar que a gente vê lá na tabela periódica, certo? Traduzindo isso aqui para incógnitas matemáticas, a gente vai ter que a massa do soluto é M1, a gente já usa, né, essa forma. E a massa molar do soluto, a gente vai chamar de M1 maiúsculo, tá bom, gente? Então, quando a gente se deparar com o M maiúsculo e o índice 1, é referente à massa molar. E o M minúsculo, a massa do soluto. Então, atenção aqui para não confundir as bolas, ok? E, por fim, a gente vai juntar a primeira expressão com essa segunda aqui e vamos obter a fórmula para a concentração molar, que é essa aqui, ó. A concentração molar vai ser igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução. O que acontece aqui? Eu tirei esse N1 e coloquei no lugar esse M1 sobre M1zão. Ó, peguei, tirei o N1 e coloquei eles no lugar. Então, o M1 fica no numerador e o M1 no denominador, certo? Então, repetindo, concentração molar é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes volume da solução, em litro. Aqui a gente tem um exemplo bem prático também para a gente aplicar a fórmula, que diz o seguinte: para preparar 1 litro de solução, um aluno do curso de Engenharia Química usou 3,2 gramas de hidróxido de sódio. Porém, para o sucesso do experimento a ser desenvolvido, é necessário o conhecimento da concentração molar da solução. Então, ele foi lá, pesou, só que para ele se dar bem, para ele ganhar uma nota boa, ele precisa dizer a concentração molar dessa solução. Então, ele pergunta aqui pra gente qual a concentração em mol por litro que o aluno preparou. Ó, a gente tem aqui que o soluto, ele já falou, é o hidróxido de sódio. E o M1 que o aluno usou para poder preparar a solução, ou seja, a massa do soluto, foi de 3,2 gramas, porque ele pesou. Então, o que a gente precisa de informação adicional? Que a maioria das questões traz no enunciado, tá, gente? Aqui eu trouxe no corpo, na resolução, mas a maioria das questões de Enem, de tudo, se não der a tabela periódica para você na prova, eles vão dar já a massa calculada. Então, aqui eu já trouxe para vocês a massa calculada, a massa molar do soluto, que é igual a 40 gramas por mol. E a solução foi de 1 litro. O volume dela foi de 1 litro, porque ele fala aqui, ó, para preparar 1 litro de solução. Então, agora é só aplicar na fórmula. A concentração em mol por litro vai ser igual ao quê? A massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Fazendo aqui esse cálculo, 3,2 dividido por 40 gramas por mol vezes 1 litro, a gente vai obter a resposta que a concentração molar é igual a 0,08 mol por litro. E também um exemplo bem prático para a gente poder fixar o assunto é o seguinte, ó. Os agricultores utilizam hormônios vegetais sintéticos, especialmente auxinas, para conseguir vários resultados na produção de pepinos e tomates. Quando a concentração de auxinas é superior a 0,3 mol por litro, o pepino e o tomate não desenvolvem sementes. Então, ó, quando a concentração molar da auxina é igual a 0,3 mol por litro, isso significa que eu vou ter uma resposta ali na minha plantação, né? Não vai ter caroço, mas o significado físico quer dizer o quê? Que em cada 1 litro de solução estão dissolvidos 0,3 mol de auxinas. Ok, vamos lá prosseguindo.
Agora, a gente vai trabalhar com... Isto é o que apareceu em... Então, agora a gente vai trabalhar com a relação entre as unidades de concentração. No caso, a relação entre densidade, concentração comum e concentração em título, tá? Nesse caso aqui, a concentração em título, a gente vai se ater apenas à massa-massa. Nesse caso, a gente já vem aqui com as fórmulas iniciais de concentração em título massa-massa e da fórmula da densidade. A concentração massa-massa em título, a gente sabe que é M1 sobre M, massa dissoluto sobre a massa da solução, e a densidade é igual a massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, a gente vai isolar esse M1 da primeira fórmula e vai isolar o volume da segunda fórmula, dando para a gente esse primeiro passo aqui dessa nossa demonstração. Isolei o M1 da primeira fórmula e fiquei com concentração em título em massa, vezes a massa da solução, vai ser igual a massa do soluto, e que o volume da solução vai ser igual a massa da solução dividido pela densidade da solução. Nisso, a gente vem aqui para o segundo passo, que vai simplesmente ser o seguinte: eu vou substituir esses valores do volume da solução e da massa do soluto na fórmula da concentração comum, que é aquela lá, ó, concentração comum, aquela lá não, essa aqui, desculpa, é igual a M1 sobre volume. Eu tenho um novo valor de M1 e tenho um novo valor de volume. Substituindo aqui, fazendo os arranjos matemáticos, a gente vai ficar aqui, concentração em massa, massa em título, vezes a massa da solução sobre a massa da solução dividido pela densidade vai ser igual a concentração comum. Opa! Dando pra gente o final aqui, fazendo os devidos cancelamentos e os arranjos matemáticos que nos cabe, vai dar essa resposta aqui pra gente, ó. Concentração comum é igual a densidade vezes a concentração massa-massa. Concentração título massa-massa. Ó, só que tem um porém. Essa equação só é válida para densidades expressas em grama por litro. Se a gente tiver a densidade expressa em grama por ml ou grama por centímetro cúbico, caso vocês prefiram chamar assim, mas é a mesma coisa, tá? A equação anterior vai ser multiplicada pelo fator 1000 para se obter a concentração em grama por litro. Então, a gente coloca aqui esse 1000 como um fator de transformador para a gente obter a resposta em grama por litro. Tá ok? Outra relação entre unidades de concentração é a relação entre a concentração molar e a concentração comum. Então, já trouxe aqui a concentração molar, ó. E a gente vai ver que o primeiro passo aqui que está rolando também vai ser isolar a massa do soluto. Isolado o M1, eu tenho esse seguinte arranjo aqui da expressão anterior, certo? No nosso segundo passo, a gente vai ter a correlação desse M1 aqui, melhor dizendo, a correlação não, a substituição desse M1 na fórmula da concentração comum. Então, aqui a fórmula da concentração comum, M1 sobre V, eu vou substituir isso aqui nesse M1. Então, esse M1 vai passar agora a ser igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Então, a concentração comum vai ser igual agora a concentração molar vezes a massa molar do soluto vezes o volume da solução dividido pelo volume da solução. Como eu tenho dois volumes aqui, ó, iguais, eu posso cortar um com o outro. Opa! E aí eu vou ficar aqui, ó, com o nosso terceiro e último passo, que é concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Então, aqui a gente termina a primeira parte dessa segunda aula de soluções. Eu te espero para as outras partes. Essa aula vai ser um pouquinho diferente, ela vai ter parte 2 e parte 3. Vocês sabem que a gente faz isso para não ficar cansativo, né? A gente divide esses temas em aulas para que vocês consigam administrar melhor o tempo de vocês estudando os assuntos. Então, volta para cá para a gente dar a continuidade dos temas. Os próximos assuntos vão ter aí diluição de soluções, mistura de soluções, titulação. Então, tem muita coisa importante para o Enem, para o vestibular, e eu conto com a audiência de vocês.
Tchau, tchau!